Salve, salve moçada! Tudo bem com vocês? Bom, estamos hoje aqui para a leitura do capítulo 6 do livro Essencialismo, do Greg McKeown. Bom, capítulo 6, o título é Olhar. Veja o que realmente importa. E ele começa com uma frase do T.S. Eliot, que é: onde está o conhecimento que perdemos com informações? Eu acho essa frase bem interessante e ela faz a gente parar para refletir, porque assim, para quem estuda teoria da informação, teoria do conhecimento, né, é muito clara a diferença entre dados, informações e conhecimento, né? Nós hoje confundimos muito as coisas e achamos que se nós tivermos muitos dados, nós temos conhecimento, o que não é verdadeiro. Você ter muitos dados não necessariamente implica em você ter um conhecimento. Por exemplo, se você não entende absolutamente nada de mercado financeiro e entra num site como, por exemplo, Status Invest e vai lá ver as informações a respeito de uma determinada ação, eles te dão todas as informações. Tem uma penca de informação lá a respeito daquela ação. Só que você olha para aquele monte de número, tá lá os dados. Mas você não sabe o que fazer com aqueles dados. Você não sabe qual é o dado mais importante. Você não sabe o que aqueles dados significam. Então tem uma penca de dados lá, mas eles não se transformam em informação e muito menos em conhecimento. Por quê? Porque você não sabe, um, o que aqueles dados significam, dois, qual é a correlação entre eles, e três, a partir deste olhar, quais são os dados realmente relevantes. Então é sobre isso que ele vai falar neste capítulo. Não a questão do olhar, né, não apenas de você estar olhando para tudo, mas de você saber captar o essencial. Então ele está falando aqui de uma autora chamada Nora, deixa eu ver o nome dela, Nora Ephron, né, que é famosa por filmes como Silkwood, O Retrato de uma Coragem, Sintonia de Amor e Harry and Sally. Bom, a Nora vai falar em uma entrevista que ela estava falando o seguinte: percebi que jornalismo não era apenas vomitar fatos, mas perceber o principal. Não bastava saber quem, o que, onde e quando. Era preciso entender o que esses dados significavam e por que eram importantes. Os melhores jornalistas não simplesmente transmitem as informações. O seu mérito é descobrir o que realmente importa para as pessoas. Então, usando essa metáfora do jornalismo, ele vai fazer um convite para a gente de sermos jornalistas da nossa própria vida. O que isso significa em termos concretos? Começarmos a olhar para a nossa vida e começarmos a entender quais são os dados que realmente importam para nós. Quais são as principais atividades da nossa vida. O que realmente faz a diferença para nós. Quando a gente capta o que realmente é importante, a gente para de fazer escolha tola. Né? Hoje em dia o pessoal está muito assim atrás do sentido da vida, o propósito da vida, né? Especialmente meio empresarial, não, porque você tem uma meta, tem que ter uma meta maior, tem que ter um propósito e tal. Tudo isso nasce disto, né? Quando eu entendo o que realmente mexe comigo, o que realmente é importante para mim, aí eu começo a olhar para o mundo de uma forma diferente. Aí eu começo a conseguir dizer não para algumas coisas e sim para outras, né? Por quê? Eu começo a dizer sim para aquilo que realmente importa e não para qualquer outra coisa que não seja importante. Mas eu preciso passar por este processo. Eu preciso compreender o que efetivamente importa para mim, né? Então ele está falando a respeito de filtros. E aí ele vai falar a respeito de uma outra, né, de um outro colunista, o Thomas Friedman, e ele fala aqui, né, que quando ele ia para um almoço e conversava com muitas pessoas, ele ficava ouvindo muito. E ele tinha um hábito de falar o seguinte: no almoço ele se concentrava em escutar mais o que não era dito, tá? Então, essa capacidade da gente, por exemplo, sentar e ouvir as pessoas falando e ouvir o que está faltando aqui, né? Qual a informação que é importante aqui que não está existindo? Isso é uma coisa que para mim é muito clara, porque no meu trabalho enquanto psicólogo, eu tenho que ter esse ouvido também. Muitas vezes a pessoa está falando para não dizer o que realmente importa, para não ir aonde realmente ela precisa ir. E a gente precisa aprender a sacar isso, né? Sacar que às vezes tem uma divergência entre o sentimento e o conteúdo. A pessoa está falando de algo, mas a emoção dela não está combinando muito com aquilo que ela está falando. E perceber isso na gente também,
né? Então, quando a gente começa a sacar essas incongruências, né, que entendam, não é uma falha. As pessoas, às vezes as pessoas falam assim, ah, não, então agora eu vou falar direito. Não tem a ver com isso, né? Tem a ver com você perceber essas incongruências. Porque a nossa vida faz parte, né? Isso faz parte da nossa vida. De termos as nossas incongruências e de percebermos elas. Nem sempre a gente consegue ser 100% congruente, 100%, né, harmônico com tudo que acontece dentro de nós. Isso não é verdadeiro. Tá? Então é importante perceber isso. Então ele vai fazer uma diferença aqui entre a questão do essencialista e do não essencialista, né? Onde o não essencialista presta atenção na voz mais alta, ouve tudo o que é dito e fica sobrecarregado com informação. Você já parou para se sentir assim, né? Você já se percebeu dessa forma? Geralmente é o que as pessoas fazem. Agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, é época de eleição, né? E é assim, é impressionante o como que as pessoas vão de um lado para o outro. Isso é fake news, aquilo não é, isso, aquilo, correndo que nem um louco, querendo pegar a maior quantidade de informações possíveis, mas nunca parando para refletir sobre elas, parando para olhar de onde elas estão vindo, como elas estão chegando, né? Que é o mais importante na informação. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma pesquisa científica, existe uma ideia de provar o contrário, né? Geralmente as pessoas entendem isso como algo contra-intuitivo, mas veja, se eu provo o contrário do que eu estou falando, eu estou dando duas provas para a minha tese e não apenas uma. Por quê? Porque às vezes o mesmo efeito pode ser causado por muitas coisas. Então eu posso sair do ponto A e chegar em B, eu posso sair do ponto C e chegar em B também. Agora, se eu saio do ponto A e chego no ponto B, saio do ponto B e volto para o ponto A, mas saio do ponto B e não volto para o ponto C, opa, existe uma relação maior entre A e B do que entre B e C. Então a gente precisa afinar o nosso ouvido para entender isto, né? Dando um exemplo de terapia, por exemplo, um exemplo difícil, tá? Mas muito importante. Quando uma pessoa, por exemplo, sofre abuso, nem sempre ela vai desenvolver um esquema de abuso. Muitas vezes essa pessoa pode também desenvolver um esquema de abandono. Por quê? Porque às vezes a confiança que ela tinha naquele adulto que acabou abusando dela, né, era uma confiança tão grande, ou era uma confiança tão importante, ou às vezes aquele era o único adulto disponível, que quando isso é quebrado pelo abuso, o que a criança acaba sentindo mais é uma perda. Então ela passou por um abuso, ela tem um trauma do abuso, mas ela não desenvolve um esquema de abuso e desconfiança, ela não se torna uma pessoa desconfiada das relações ou acha que as pessoas vão machucá-la. Ela se torna uma pessoa que sente que as relações humanas são frágeis e que as pessoas vão abandoná-la em algum momento. Então você veja, é algo muito sutil, mas quando você está trabalhando com uma pessoa que passou por esse tipo de problemática, você precisa ter um ouvido para sacar isso, para sacar essa diferença. Eu estou falando aqui da minha área, mas é claro que na área de qualquer pessoa e na sua própria vida, ter um ouvido para você ouvir o que você está deixando de lado, um ouvido para ouvir o que você não está dizendo para você mesmo, ou até mesmo nas suas relações, né? O que está faltando é extremamente importante. Tá? Aí ele acaba te dando uma ideia de você fazer um diário, né? E eu acho interessante essa ideia do diário. Para quê? Para com que você consiga, ao longo do tempo, né? Então passa um tempo e você lê o teu diário de novo. Justamente para buscar esses padrões maiores. Você escreve um pouco num dia, um pouco no outro, e vai escrevendo, sem prestar muita atenção. Mais tarde, quando você lê, você começa a perceber padrões que se repetem. É que nem pessoas que escrevem sonhos, isso também acontece muito. A pessoa escreve muito de sonho, daí depois ela para e começa a reler esses sonhos e ela começa a perceber padrões, ou seja, temas que se repetem. Esses temas é que são importantes, porque no meio de todo aquele ruído, né, aquele tema continua, aquele tema persiste. Então esse tema ele se destaca, né, daquela correria do dia a dia, daquele auê nosso do dia a dia, que é onde a maior parte de nós fica perdido, a gente fica preso naquelas pequenas coisas que ficam acontecendo e perdemos de vista que essas pequenas coisas, na verdade, são apenas pequenas coisas mesmo, né? E que
partes maiores e mais importantes da nossa vida, que merecem mais atenção, muitas vezes são negligenciadas. Então aqui, essa dica do diário eu acho bem interessante, justamente porque faz a gente perceber esses temas que se repetem, se repetem, se repetem. Em terapia é muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, né? Bom, de novo esse tema. De novo esse tema. Por quê? Porque alguns temas eles são centrais, eles são mais importantes do que outros. São muito mais importantes do que outros. Então não adianta a gente querer fugir desse tema. A gente precisa mergulhar dentro dele. A gente precisa dar a ele a relevância que ele tem. Geralmente quando as pessoas percebem que tem um tema em terapia, o que elas mais querem é se livrar desse tema. Mas é exatamente o oposto. Esse é um tema marcante da tua vida. Entra dentro dele. Né? É como, por exemplo, se eu, sendo psicólogo clínico, falasse, pô, mas que saco ficar recebendo o paciente, toda hora a pessoa vem me trazer um problema. Sim, mas é exatamente essa a essência do meu trabalho. É sobre isso que eu escolhi me debruçar. Né? Nos nossos problemas pessoais é a mesma coisa. Todos nós temos mais dificuldade em algum tema ou em outro. E é exatamente sobre isso que a gente deve se debruçar. Tá? E por fim, né, ele vai falar aqui a respeito de algo que eu acho interessante para quando você está trabalhando não apenas com você, mas com outras pessoas, com o mercado, enfim, de uma forma um pouco mais profissional, vamos dizer assim. Ele fala. Um truque que ela usa é a encenação. Ela se põe no lugar de todos os principais envolvidos da matéria para entender melhor motivos, raciocínios e pontos de vista. Né? Então, isso daqui é uma forma da gente chegar mais ao essencial quando se trata de outras pessoas. Então, muitas vezes, assumir o ponto de vista de uma outra pessoa nos ajuda a imaginar os motivos que podem levar ela a estar fazendo uma coisa ou outra. A gente não raciocina do nosso ponto de vista. A gente tenta ao máximo se colocar no lugar daquela pessoa, se tornar ela como um ator, né, que entra numa personagem. Ele não é mais a pessoa daquele ator. Ele é agora aquela personagem. Então ele tenta pensar como aquela personagem, reagir como aquela personagem. E é a partir disso que o ator consegue transformar a personagem em algo vivo. A gente percebe a diferença de um ator bom para um ator ruim quando ele consegue fazer exatamente esse processo. Ele veste aquela personagem. A gente sabe que é a mesma pessoa, mas não é o mesmo personagem. Né? Então, sei lá, um ator que interprete 2, 3 papéis, a gente vê 2, 3 coisas diferentes. Tem as idiosincrasias do ator, mas a gente não vê a mesma coisa em todos os papéis. Né? A gente vê coisas diferentes. Então, quando a gente consegue fazer esse exercício, a gente consegue ter uma noção melhor do porquê que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo. Tá? Gente, este foi o capítulo número 6 do Essencialismo, do Greg McKeown. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.